A história falhou conosco, mas não importa. Bom, é justamente com essa frase que eu quero começar o vídeo de hoje, no qual eu venho convidar vocês para participarem da leitura de Pachinko junto comigo. A frase com a qual eu iniciei o vídeo é a primeira frase desse livro, né? A gente começa o livro com ela. E esse é o livro que eu escolhi para fazer a leitura no mês de maio. Se você não sabe ainda, eu tenho um clube de leituras coletivas. Eu comecei esse projeto no início desse ano de 2021. Então, desde janeiro, nós temos feito a leitura de um livro por mês. E nesse primeiro semestre, eu escolhi apenas livros escritos por mulheres. Então, essa obra foi escrita pela Min-Jin Lee e vem ganhando muito reconhecimento. Foi eleita pelo The New York Times em 2017 como uma dos 10 melhores livros do ano. Essa obra vai ser adaptada pela Apple TV para um seriado. Então, é um livro que tem se tornado muito reconhecido. E eu resolvi, então, propor essa leitura coletiva no mês de maio, nesse meu clube de leituras, e gostaria de te convidar a participar comigo. Bom, aqui nesse livro nós temos a história de uma família de imigrantes coreanos e nós acompanhamos 4 gerações dessa família. Tudo começa em 1900, quando a personagem principal, que é chamada de Sunja, não sei se essa é a pronúncia correta, mas ela é uma mulher coreana que engravida de um viajante que estava passando ali pela sua cidade, e obviamente que isso é um fator ali de muita desonra naquela sociedade, naquele momento histórico. Então, o que acontece é que um pastor que conhece a Sunja resolve ajudá-la nesse momento. Então, os dois se casam e, para fugir da desonra, os dois imigram para o Japão. O Japão, nesse período, já era um país bem desenvolvido, mas esse desenvolvimento, principalmente econômico, não era acessível para as pessoas que vinham de outros países, não era acessível aos imigrantes. Então havia um grande preconceito ali com os imigrantes, principalmente os coreanos. Então aqui a gente tem a história de um grupo minoritário, porque nós acompanhamos então toda a saga dessa família de imigrantes, que é um tema que até hoje é muito relevante, né? Você vê que a história desse livro começa em 1900, mas hoje, em 2021, a gente continua com problemas em relação a imigrantes, né? Em relação a preconceito para com essas pessoas. Então, é uma história que, apesar de se passar há algum tempo, apesar de se passar do outro lado do mundo, lá no Japão, ela tem muita relevância para a gente hoje também. Bom, para fazer esse livro, a Min-Jin Lee entrevistou imigrantes coreanos que residem atualmente no Japão. Então, apesar de ser um livro de ficção, a gente consegue acompanhar de forma bem verossímil a história dessas pessoas, né? Os desafios e os preconceitos que eles acabam enfrentando. E aí nós temos então aqui a história dessa família que começa com a Sunja e com o seu marido, mas nós vamos acompanhar diferentes gerações lutando por um espaço naquele país, né? Tentando encontrar o seu espaço. Então aqui a gente tem uma obra sobre identidade, sobre pertencimento, e o ponto de convergência, o ponto de encontro de todos esses temas que são tratados no livro é justamente o pachinko, que são máquinas, né? São máquinas de jogos caça-níqueis muito comuns no Japão. Então, é muito comum que a gente veja até em imagens do Japão, se vocês pesquisam na internet e tal, aparece sempre aquelas casas de jogos com maquininhas desse tipo. E esse é o elemento central aqui desse livro, para então a gente poder compreender toda a história dos personagens dessa família, dos amigos dessa família. Enfim, é uma história que eu tenho certeza que será marcante. É uma história que também vai nos ensinar sobre uma outra cultura, né, que traz aí a realidade pra gente da cultura japonesa, os elementos ali da religião, os elementos econômicos, as situações de convívio mesmo, de convivência entre as pessoas no Japão, desde esse período aí de 1900 até uma época um pouco mais recente. Nós temos aqui também as guerras em que o Japão se envolve nesse período histórico. Então, assim, é um livro bem rico, que apesar de ser uma ficção, como eu falei, ele traz muitos elementos históricos. Então, ele é considerado uma ficção histórica. Esse é o gênero que eu escolhi para o nosso mês de maio. E eu tenho certeza que é um livro que vai nos fazer refletir muito. Então, eu convido todos vocês a participarem dessa leitura comigo.
Quem quiser se inscrever, eu vou deixar um formulário aqui embaixo no box de descrição desse vídeo. Então é muito simples, é só você colocar ali o seu nome e o seu telefone. Precisa ser um celular que tenha acesso ao WhatsApp, porque a gente faz as discussões através do WhatsApp. E depois eu já incluo você no grupo, e aí basta você adquirir o seu livro, que pode ser no formato que você preferir. Então, se você quiser adquirir o livro físico, tudo bem. Se você preferir o livro em versão digital, tudo bem também. Tem diferentes livrarias que vendem esse livro. Eu vou deixar aqui no box de descrições também o link para compra na Amazon. Mas se você preferir comprar em outro lugar, não tem problema algum. E, enfim, depois de você ter o livro em mãos, é só a gente começar a leitura. Então, eu vou divulgar, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o cronograma que eu preparei para a leitura desse livro. Lembrando que esse cronograma é uma sugestão, então você pode segui-lo ou não. Se você de repente tem um ritmo de leitura que é mais rápido do que o do cronograma que eu montei, você pode fazer a leitura desse livro no seu próprio tempo, sem problema nenhum. E se você também tiver que ler um pouquinho mais devagar, também não tem problema. Eu sempre deixo alguns dias de respiro nos cronogramas, para que nesses dias a pessoa também consiga recuperar. Então, se por acaso você estiver atrasado na leitura, esse dia de respiro, que é um dia que eu não programo leitura nenhuma, você pode então fazer a leitura dos capítulos atrasados e conseguir acompanhar o cronograma, caso você deseje. E depois, no final do mês, nós faremos a discussão. Então, a participação de todas é muito bem-vinda sempre nas discussões, né? Cada um tem sempre diferentes pontos de vista e esses pontos de vista fazem a nossa leitura se tornar mais rica ainda, tornam a nossa experiência muito mais agradável, prazerosa e realmente significativa, né? Porque a gente aprende muito na troca com o outro, a gente aprende muito com esse pensamento do outro, que muitas vezes a maneira que o outro compreendeu o livro é diferente da nossa. Então, eu tenho gostado bastante das discussões que já aconteceram aí no Clube de Leituras esse ano. Acho que são momentos também de bastante reflexão e de bastante aprendizado. E, enfim, gente, é isso. Eu espero realmente que vocês participem. Tenho certeza que será uma ótima leitura. E se você se interessou, então não esqueça de se inscrever aqui, fazer a compra do seu livro e em breve, já logo no início de maio, a gente começa a nossa leitura então. Muito obrigada, eu aguardo vocês e até o próximo vídeo.